Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala pessoal, tudo bem? Vitor Faz aqui, o GPS 10 é comigo hoje, novamente no fim de semana, para falar sobre Fórmula 1 e fazer uma análise, mas muito mais no sentido de reflexão, eu diria. Vou lançar uma pergunta aqui. Vamos falar sobre a Haas hoje, uma equipe que chama muita atenção ao longo desse ano de 2019, mas muito mais no sentido negativo do que no positivo. Era uma equipe que em anos anteriores apresentava alguma evolução, ganhou terreno no Mundial de Construtores, e aí de uma hora para outra tem um ano terrível em 2019. Os acidentes dos pilotos, Grosjean e Magnussen quase sempre terminam fora da zona de pontos. Enfim, é óbvio que alguma coisa deu muito errado lá dentro da equipe. A questão é, o que deu errado na equipe? A resposta óbvia para isso, a análise simplista que se pode fazer disso é dizer a culpa é dos pilotos, que é o que muita gente diz. Porque a gente tem na Haas uma dupla de pilotos que tem um histórico muito conturbado, digamos assim. A gente tem o Grosjean, que se envolveu em muitos acidentes na carreira, nem preciso entrar muito em detalhes nisso. Ele, em 2012, foi suspenso do GP da Itália por causa daquele acidente monumental no GP da Bélgica, envolvendo o Alonso, o Hamilton, enfim. E o Magnussen, apesar de ele nunca ter causado um acidente estupendo, ele tem esse retrospecto de ser um piloto mais sujo, de pegar muito pesado nas brigas por posições, enfim, isso também manchou um pouco a reputação dele. Então tu junta esses dois pilotos, coloca num carro que não está rendendo, e a resposta óbvia é: essa dupla de pilotos não está funcionando, eles não estão conseguindo tirar tudo do carro, tem que trocar os pilotos. E eu entendo quem diga isso, porque convenhamos que o Grosjean e o Magnussen não são exatamente os melhores pilotos de suas gerações, mas mesmo para os padrões do Grosjean e Magnussen, que eu não chego a considerar maus pilotos, os números de 2019 eles são muito abaixo. Vou falar de um de cada vez. Começar pelo Grosjean, que eu acho que todo mundo vai concordar que é um piloto muito inconstante. A questão é que para ser um piloto inconstante, tu precisa ter bons momentos ainda. Se tu não tiver bons momentos, aí tu é considerado simplesmente um piloto ruim. E o Grosjean, apesar de ele ter muitos momentos ruins esse ano, ele não teve nem sequer um momento bom na temporada. Ele mal e mal pontua, esse ano ele não teve uma única corrida realmente boa, realmente positiva. O Grosjean já teve boas corridas pela Haas. A gente lembra em anos anteriores que mesmo com algumas dificuldades, mesmo com essa inconstância que eu citei, ele conseguia ir lá e conseguir resultados, como por exemplo ele conseguiu na Áustria no passado, em que ele foi quarto. Ou no primeiro ano dele pela Haas, lá em 2016, que ele engatou ali na Austrália e no Bahrein duas pontuações muito boas, sexto e quinto, se eu não me engano, um começo espetacular, e esse ano a gente não viu nada disso. E agora passando para o Magnussen, ele é um piloto que terminou o Mundial de 2008 em nono, pontuando com frequência, só o Hülkenberg e o Pérez ficaram na frente dele no pelotão intermediário, e esse ano ele despencou, ele só pontuou 3 vezes até aqui. Ele está em 17º, se eu não me engano, 16º. Pra não ser injusto com ele, 16º esse ano. Então, é um piloto que também não é exatamente muito constante, apesar de não ser tão inconstante, não tão propenso aos erros quanto o Grosjean. Enfim, é um piloto que também perdeu muito do brilho que tinha antes. Então, quando a gente tem dois pilotos indo mal, num mau momento, no mesmo ano e com o mesmo carro, aí eu vou entrar na minha opinião de que esse carro da Haas é o maior problema da Haas. Esse carro é um problema muito maior do que os pilotos. Porque a gente está falando de um carro que é muito inconstante, um carro que é imprevisível. E essas palavras não são minhas, são palavras que o próprio Gunther Steiner já disse. A gente vê esse carro e é um carro que varia muito de rendimento. E eu não estou falando variar rendimento no sentido de que andou bem na Hungria e não andou bem na Bélgica. É um carro que varia muito de rendimento de um dia para o outro, é uma coisa muito louca. A gente teve um exemplo claro disso no Bahrein, segunda corrida do ano. O Magnussen classificou em 6º e despencou na corrida, não chegou nem perto de pontuar. E não foi essa não foi a única ocasião. Mais recentemente, na Bélgica, o Magnussen e o Grosjean estavam muito bem posicionados na zona de pontos, consequência de uma boa largada dos dois, mas não tinha um ritmo para sustentar isso. Então é um carro que é uma bomba no colo dos pilotos. E a gente está falando de um pelotão intermediário
que esse ano não tá dando margem para erro. A gente falou muito no começo do ano que o pelotão intermediário ele tá mais acirrado do que nunca, porque a gente tem a Renault forte, a McLaren se fortalecendo e até equipes que a gente colocava um pouco mais em segundo plano no começo do ano, como Racing Point e Toro Rosso, vindo para a briga. A Toro Rosso conseguindo pódio, a Racing Point pontuando muito melhor agora. Enfim, qualquer equipe que bobear vai ficar para trás nessa briga esse ano. Basta ver o que aconteceu com a Williams. Despencou para último e tá no fundo do poço. A Haas, é óbvio, não está acontecendo com a Haas o que está acontecendo com a Williams, mas também é uma equipe que deu essa despencada de leve, digamos assim, muito por não trazer, digamos, as armas adequadas para essa briga do pelotão intermediário. Era uma equipe que tinha um carro bom ano passado, talvez pior apenas do que o da Renault na briga do pelotão intermediário, e esse ano é um carro que não é exagero dizer que é melhor só que o da Williams. E é uma coisa que é engraçada, porque quando a gente fala da Haas, que é uma equipe que pega peça emprestada da Ferrari, pega isso da Ferrari, pega aquilo da Dallara, e todo mundo cria essa imagem, que eu não sei de onde é que veio, de que a Haas tem essa obrigação moral de estar brigando com a Ferrari, com a Red Bull, com a Mercedes, que pega peças emprestadas. E não é assim. A Haas não é obrigatoriamente a quarta melhor equipe da Fórmula 1. A Haas é uma equipe com um orçamento muito mais limitado e com muito menos know-how, digamos assim, justamente por ser uma equipe muito jovem. Então é uma equipe que naturalmente vai ter essas dificuldades. E se essas dificuldades não pegaram tanto em anos anteriores, esse ano pegou. E como eu disse, essa bomba estourou no colo dos pilotos. Porque são eles que são criticados, muitas vezes com razão, como a gente pode falar sobre o GP da Inglaterra, em que os pilotos claramente tiveram culpa e eles bateram na largada. No treino livre o Grosjean fez aquela coisa patética de rodar no pit lane. Mas não tem como aliviar para uma equipe que chega no meio do ano e decide que é melhor voltar para o carro do começo do campeonato, porque parece que as atualizações não estão funcionando. Então tem algo muito errado com a Haas, em questões técnicas, eu não tenho como entrar em detalhes nesse sentido, e é uma questão que não vai se resolver com troca de piloto, que é o que está se cogitando. O Grosjean está pendurado, o Magnussen tem contrato no ano que vem, mas o Grosjean está sofrendo para garantir vaga no ano que vem, está brigando com o Hülkenberg agora que está de saída da Renault. A questão é que trocar o piloto vai trazer digamos que venha o Hülkenberg. O Hülkenberg vai chegar e vai ter os mesmos problemas do Magnussen, talvez até mais, porque o Hülkenberg não conhece esse carro da Haas. O Magnussen tem um pouco mais de conhecimento, talvez se saia melhor. Mas enfim, eu não tenho respostas definitivas a respeito de o que acontece com a Haas esse ano, mas me parece claro que dizer que a culpa é do Magnussen e é do Grosjean, que eles são pilotos barbeiros, é uma análise muito simples, é um problema que é muito sério e que nem o Gunther Steiner sabe direito qual é a resposta. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão. Aproveitem esse fim de semana sem Fórmula 1, mas daqui a pouco já tá de volta. Singapura semana que vem. E aí vamos aproveitar de novo uma corrida, provavelmente sem a Haas na zona de pontos. Tá certo, gente? Obrigado por acompanhar e até a próxima. Tchau!